Bom dia. Hoje são 3 de agosto de 2016, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Semana passada estive ali na minha terra natal, no Ceará, precisamente em Fortaleza. Passei ali 7 dias maravilhosos. Antes de viajar, há 2 semanas, fiz um vídeo com o título "Quem salva, Deus ou os comunistas?". Naquele vídeo, mostrei um pouco sobre campos de extermínio nazistas fabricados por alemães durante a Segunda Guerra Mundial, e ali o sofrimento de muitas pessoas, principalmente dos judeus. Pois bem, coincidentemente, o Papa Francisco esteve agora, semana passada, lá na Polônia, e visitou ali alguns campos de extermínio, principalmente o Auschwitz. Pois bem, e ali o Papa Francisco fez um silêncio ali e orou silenciosamente sozinho naquele lugar terrível, um lugar de muito sofrimento humano. Pois bem, então vou aqui aproveitar essa visita do Papa para fazer um pequeno comentário sobre a ilusão religiosa. Veja como funciona. Vamos aqui. Três papas visitaram os campos de extermínio, alguns deles lá na Polônia, né? Principalmente Auschwitz. Pois bem, primeiramente o Papa João Paulo II, aqui está, o Carol Attila. Ele visitou os campos de concentração em 1979. Muito bem. Em seguida, o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, ele visitou os campos de concentração lá na Polônia em 2010. E agora o Papa Francisco, o Mário Bergoglio, visitou agora, semana passada, os campos de concentração lá na Polônia, 2016. Muito bem. E o Papa orou em silêncio pelas vítimas do Holocausto. Aqui, as pessoas que foram trucidadas de forma hedionda pelos nazistas alemães. Muito bem. Em relação à visita do Papa João Paulo II, Carol Attila, nada a comentar. Agora aqui, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, visitou os campos de concentração em 2010. Lá, diante daquele quadro terrível, ele lá vendo as câmaras de gás, vendo os fornos crematórios, onde morreram milhões de pessoas, o Papa Bento XVI disse o seguinte: por que, Senhor, permaneceste em silêncio? Como pudeste tolerar isso? Onde estava Deus nesses dias? Como pôde Ele permitir essa matança sem fim, este triunfo do demônio? O Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, fez esse discurso que está aqui. Ele ficou indignado e fez a pergunta: por que, Senhor Deus? Por que tolerar isso? Por que não fazer com que essa matança indiscriminada não existisse? Por que, Senhor Deus? Por quê? O Papa aqui fez um lamento. Noticiou-se que o Papa Joseph Ratzinger, com esse pronunciamento aqui, ele era um Papa aí ateu. Saiu isso aí na imprensa, né? Porque aqui ele não conseguiu entender porque o Deus dos cristãos não agiu para salvar milhões de pessoas aqui dessa matança indiscriminada. Pois bem, fica aí a palavra do Bento XVI. Agora vamos para aqui o Papa Francisco. Diz aí a imprensa que o Papa Francisco, e isso aí foi mostrado em vídeo, né, em imagem, o Papa Francisco caminhando sozinho lá em um dos campos
de Auschwitz, o principal deles. Ele entrando ali, onde havia o letreiro em alemão, que significa o trabalho liberta. Veja a maldade dos alemães. Pois bem, o Papa Francisco entrou ali, viu as câmaras de gás, fornos crematórios, em silêncio, sozinho, e ele orou pelas vítimas do Holocausto. Muito bem, agora vamos aqui abaixo. O teólogo brasileiro Rubem Alves, doutor em teologia, falecido recentemente, ele tem um vídeo que circula aí no YouTube com o título Perguntaram-me se acredita em Deus. No mundo da internet, há ali milhões e milhões de vídeos bobos. Eis aqui um vídeo maravilhoso que aconselho a qualquer um. Perguntaram-me se acredito em Deus. Este vídeo aqui, como já disse, é do Rubem Alves. Ele tem a duração de 55 minutos e 13 segundos. Aos 9 minutos e 18 segundos do vídeo, o Rubem Alves diz assim: Papa Francisco, o Papa ora pela paz. O mundo continua em guerra. O que ele diz aí, o teólogo Rubem Alves, doutor em teologia? Ele diz aqui que oração e reza não servem para nada. Oração e reza nada resolvem. E isso é uma verdade incontestável. É uma verdade inabalável. É uma verdade confirmada de forma fácil, que oração e reza não servem para nada. Reza e oração são coisas diferentes. A reza é a simples decoreba. É quando uma pessoa dita, uma pessoa fala, uma pessoa escreve uma oração qualquer dita por alguém. Por exemplo, quando a pessoa reza o Padre Nosso, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja, e assim por diante. Quando alguém reza a oração de São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que é uma oração de São Francisco de Assis. Quando alguém reza essa oração, quando alguém profere essa oração, quando alguém escreve essa oração de São Francisco, essa pessoa está apenas rezando. Isso é reza, é coisa decoreba, é coisa que alguém fez e não a própria pessoa. Já a oração é uma coisa pessoal. Quando a pessoa ora a um Deus qualquer, isso aí, com suas palavras próprias, isso aí é oração e não reza. Entendeu? Então reza é isso, é São Francisco de Assis, né? A oração dele, Padre Nosso, né? Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras aí. Pois bem, oração e reza nada resolvem. O que resolve, na verdade, é isso aqui, ó. É ação. Ação é que resolve. A ação é o que resolve. E foi o que resolveu aqui. O Papa Francisco orou pelas vítimas do Holocausto. Nada. Essa oração do Papa não serve para nada. As vítimas, obviamente, já morreram. 6 milhões de judeus foram trucidados aqui pelos alemães. 6 milhões de judeus. E também ateus foram mortos pelos alemães. Comunistas foram mortos pelos alemães. Ciganos foram mortos pelos alemães. Testemunhas de Jeová foram mortos aqui pelos alemães. Eram as vítimas dos nazistas e principalmente o povo judeu. 6 milhões de judeus morreram aqui. Esses judeus que foram torturados, que morreram à fome, à sede, por fuzilamento, por câmaras de gás, esses judeus aqui, obviamente, oraram, obviamente, rezaram, buscando a ajuda de um ser superior, muito forte,
que acabasse aqui com os alemães. E nenhum ser espiritual sobrenatural se manifestou aqui, porque seres sobrenaturais não existem, e principalmente seres sobrenaturais fortes que resolvem qualquer parada não existem. Tudo isso é fruto da nossa imaginação. Os judeus aqui, 6 milhões de judeus, a quase totalidade oraram, a quase totalidade rezaram e foram mortos barbaramente. Como já disse, por fome, por sede, fuzilamento e câmaras de gás. Portanto, oração não serve para nada. Reza não serve para nada. O que serve, o que atua, é ação. E o que acabou aqui com o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial, aqui nos campos de concentração, foi a ação. A ação aqui dos países aliados, dos países contrários aos alemães. E principalmente a Rússia. Os russos, principalmente, aqui agiram e foram os primeiros a chegar aos campos de concentração, libertando daquele inferno, daquele sofrimento, inúmeras pessoas, inclusive inúmeros judeus. Portanto, é a ação, é o agir que resolve a situação, e não apenas reza e oração. Reza e oração nada resolvem. O que resolve é a ação. E isso em qualquer campo. Em aprovação em vestibular, em restabelecimento de saúde, tratamento de saúde, o que importa é a ação e não oração e reza, porque esses dois aí últimos nada resolvem, não servem para nada. Portanto, aí mais um vídeo curto mostrando aqui a realidade pura e cristalina, que a religião é um mundo lotado de ilusões e de fantasias. Muito obrigado.